Olá, eu sou Roberto Gordilho. Eu sou Fabiana Freitas. E estamos aqui para mais um podcast Gestor Extraordinário. Aquele podcast que fazemos para ajudar o desenvolvimento da sua vida profissional para que você tenha sucesso na sua carreira. Roberto, qual vai ser o tema de hoje? Fábio, hoje vamos falar sobre planejamento de carreira, essa questão tão importante e que tão pouca gente efetivamente faz de forma organizada e estruturada. O que é um plano de carreira para você? Fábio, plano de carreira é um planejamento da sua vida profissional. É importante que as pessoas tenham um planejamento, tenham um norte, saibam onde querem chegar, desenvolvam efetivamente metas, objetivos claros e tenham ações para alcançar esses objetivos. Isso é um plano de carreira. Eu tenho observado, e fizemos recentemente uma pesquisa, em que muita gente diz que tem um plano de carreira, porém um plano mental, um plano não estruturado de carreira. Bom, um plano mental é melhor que plano nenhum, mas um plano mental não gera o comprometimento com você mesmo que elaborou e o rigor com você mesmo que elaborou para seguir, medir e alcançar ou corrigir para chegar mais perto dos seus objetivos. Em geral, o que eu vejo em relação ao planejamento de carreira é que as pessoas têm um planejamento muito momentâneo. Então, assim, eu estou planejando minha carreira porque eu quero melhor, então eu estou sempre planejando. Mas não tem uma ação de médio prazo, não tem uma ação de longo prazo. E isso faz com que a maioria das pessoas disperse energia. Ou seja, toda a energia que você tem, toda a energia que você produz no seu trabalho, na sua vida pessoal, para direcionar você na direção, vou direcionar a direção, mas tudo bem, tá? Na direção dos seus objetivos profissionais, termina dispersando. Então, um plano de carreira é justamente o planejamento da sua vida profissional. E eu acho muito importante ter isso. Aliás, faço isso há mais de 30 anos. Fiz o meu primeiro plano de carreira há aproximadamente 30 anos e anualmente faço uma revisão dele, algumas vezes até em período menor que anual. Muitas vezes a revisão é para dizer, é isso mesmo, meus objetivos continuam os mesmos, continuo fazendo a mesma coisa, mas é importante fazer essa revisão. E você acredita, assim, qual é o grande ganho que uma pessoa pode ter quando ela se preocupa em ter esse planejamento, esse plano de carreira? Olha, eu acredito que o maior ganho que um profissional pode ter com o planejamento de carreira é justamente direcionar de forma estruturada os seus esforços para atingir os seus objetivos. O que acontece? Quando nós trabalhamos um plano de carreira, a primeira coisa que nós pensamos é qual é o objetivo de cada pessoa, de cada profissional. Por quê? Nós somos pessoas diferentes. Eu tenho uma história de vida, você tem uma história de vida, eu tenho objetivos, você tem objetivos, eu tenho sonhos, você tem sonhos. E quando nós pensamos em carreira, a carreira ela perpassa a nossa vida de uma forma muito intensa, porque é a forma que nós temos para viabilizar, inclusive financeiramente, não apenas, mas inclusive financeiramente, os nossos projetos pessoais. E se você olhar, nós passamos em média 10 horas por dia, se você contar deslocamento mais horário de almoço, no trabalho. Então, quando você não planeja o seu trabalho, quando você não planeja a sua carreira, quando você não planeja o seu desenvolvimento profissional, na verdade, você está deixando de planejar uma parte importante de sua vida. E essa parte importante de sua vida, que é a sua profissão, que é o seu trabalho, ele tem um reflexo muito grande sobre os outros. Então, o plano de carreira, além da questão profissional, ele tem uma influência muito grande no seu planejamento pessoal. Por exemplo, se eu tenho um determinado planejamento pessoal, eu quero alcançar alguns objetivos pessoais, tá? Seja ele qual for, comprar uma casa, comprar um carro, viajar, fazer um curso no exterior, fazer uma pós-graduação, qualquer objetivo que eu tenha, tá? Ter filhos, construir uma família, todos esses objetivos perpassam pela condição básica de gerar recurso para que ele aconteça. E essa geração de recurso, ela acontece na nossa vida profissional.
Eu, pelo menos, não nasci rico, preciso trabalhar para ter dinheiro para conseguir as coisas. E esse planejamento de carreira, esse planejamento profissional, ele me ajuda a colocar a minha energia, direcionar todos os meus esforços para buscar coisas e atingir metas que façam sentido onde eu quero chegar na minha vida pessoal, que a minha vida profissional, ela é um meio para chegar a atingir os meus objetivos pessoais. Então, eu acredito muito que o plano de carreira, o plano de desenvolvimento profissional, como queira chamar, ele é um meio para alcançar os nossos objetivos pessoais. Concordo. Faz com que a gente direcione toda a nossa energia, né, tanto de avaliar aquilo que a gente pensa, em continuar com o aprendizado, melhorar algumas habilidades, focar a energia, e aí a gente vai distribuindo isso pensando onde a gente quer chegar. Eu acho que direciona melhor. Quando é que você acredita que a gente precisa começar a pensar e a elaborar esse planejamento de carreira? Ontem. Sempre ontem. É assim, o mais cedo possível. Como eu disse a você, eu faço plano de carreira, eu faço planejamento de carreira há mais de 30 anos. Eu oriento meus filhos, meu filho entrou agora na faculdade, vai começar agora a universidade, e eu digo a ele, filho, é importante você se planejar. E enquanto ele está na faculdade, a carreira dele é aquilo ali, quer dizer, ele tem que se planejar para concluir o semestre, ele tem que se planejar para concluir o ano, ele tem que se planejar para se formar. Depois, se ele quiser, ele vai se planejar no seu trabalho, no mestrado, no doutorado, aí a vida dele é assim. Mas isso casado com os objetivos pessoais dele. O que é que você quer? Você quer morar fora? Você quer ficar aqui? Você quer comprar a sua casa, o seu apartamento? Você quer casar? Então, assim, tudo tem a ver com o seu planejamento profissional. O planejamento profissional, no final das contas, é como eu disse, ele tem muito planejamento de vida, porque é onde nós vamos buscar recurso. E aí tem uma questão mais importante, que é assim, se nós passamos das 24 horas, nós passamos 8 dormindo, vamos botar um pouquinho mais de 8, porque tem um tempo de acordar, tem um tempo de deitar, então assim, 9, 10 dormindo, 9 e 10 trabalhando, sobrou 4 para fazer o resto. Então, veja a importância que isso tem na nossa vida. E aí tem uma questão que eu sempre acreditei, que eu digo para os meus filhos, que é, busque fazer algo que te deixe feliz. Porque você só vai suportar e você só vai ser muito bom se você fizer algo que te deixe feliz, que te complemente, que tenha a ver com o seu ideal de vida. E aí, voltando ao plano de carreira, quando é que é importante? O mais cedo possível. Se você está no começo da sua jornada, comece agora. Se você está no meio da sua jornada, comece agora. Se você não faz e já está mais no meio da sua jornada, comece agora. Então, é importante começar o mais cedo possível. Eu acho que dentro do que você falou, é importante ressaltar que é começar e estar sempre revisando, porque quanto mais cedo você começa, a gente sabe que a vida acaba gerando ciclos e a gente precisa criar, né, novos caminhos, novas rotas para se adaptar. Isso não quer dizer que a gente vai fugir do nosso objetivo, mas está sempre fazendo uma constante revisão, não é isso? Olha, isso que você falou é fundamental. Por quê? Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, o que é que acontece? Os nossos objetivos vão mudando. Os meus objetivos hoje, eles são completamente diferentes de quando eu tinha 20 anos. Que foi diferente quando eu tinha 30, que foi diferente quando eu tinha 35, que casei, que foi diferente quando eu tinha 40. Então, assim, o plano ele é vivo e ele deve acompanhar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o desenrolar da nossa vida. Então, é importante que a cada momento, por isso que eu digo, assim, eu faço revisões anuais no meu, e às vezes menos que anual. Quando acontece um evento extra, eu volto e reviso. Por quê? Porque tem a ver o seguinte, o que é que eu quero para a minha vida pessoal? O que é que eu quero para a minha vida profissional? Qual é o profissional que eu quero ter? Qual é o cargo que eu quero alcançar? Qual é o nível de rendimento que eu quero ter? E aí vem, plano de carreira não é uma lista de desejos. E aí vale colocar isso. Por quê? Porque ele começa com uma lista de desejos. Mas a partir do momento que eu defino, olha,
eu sou coordenador, eu quero ser gerente. Eu sou gerente, eu quero ser diretor. Eu sou coordenador, eu quero ser diretor. Ou eu quero alcançar um nível de renda de X mil reais por mês. Ou eu quero trabalhar numa empresa maior, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero trabalhar numa rede de hospitais. Assim, ele começa com essa lista de desejo. Mas a partir dessa lista de desejo, você vai desdobrar ele no seguinte: quais são as competências que eu preciso ter para alcançar o meu objetivo? Quais são os relacionamentos que eu preciso ter para alcançar os meus objetivos? Qual é o caminho que eu preciso trilhar para alcançar os meus objetivos? Quais são as soft skills, as habilidades não acadêmicas, não necessariamente de aprendizado no sentido formal, que eu preciso ter para alcançar os meus objetivos? A partir daí, o que é que você vai fazer? Por isso que é um plano. Você vai ordenar esses requisitos para que você alcance. Então, eu quero trabalhar numa multinacional, eu preciso falar inglês fluente, preciso falar desejável uma terceira língua, espanhol, que é o mais comum, vamos pensar aqui no mais comum. Eu falo inglês fluente? Não, então eu tenho que desenvolver uma estratégia para buscar o inglês fluente. Eu falo espanhol fluente? Não, eu preciso de uma estratégia para alcançar um espanhol fluente. Eu preciso ter uma ou duas pós-graduações. Eu tenho? Eu tenho as pós-graduações. Tá. Qual é o nível de relacionamento que eu preciso? Onde eu quero chegar? Quais são as habilidades requeridas? Aí você traça um plano para adquirir essas habilidades. E se você ocupa uma função de gestão, você não pode perder de vista que o seu plano de carreira, ele envolve outras pessoas. Você não trabalha sozinho, e se você faz gestão, você precisa de outras pessoas para que essas te deem sustentação, o que é chamado de equipe, o que é chamado de time, para que essas te deem sustentação, te ajude a entregar os seus resultados, para que você alcance o que você quer. Então, quando nós olhamos planejamento de carreiras, é muito mais do que desejo. Eu tenho que estruturar tudo de forma que eu consiga organizar as minhas ações, e é por isso que eu falo de direcionar a energia. E aí, quando eu falo direcionar a energia, assim, se eu tenho um objetivo claro, se eu tenho um objetivo definido, talvez faça pouco sentido passar sábado e domingo fazendo maratona de série Netflix, assistindo um monte de filme, que na segunda-feira você nem lembra mais o que assistiu. Talvez faça pouco sentido você gastar a maior parte do seu tempo livre tendo ações que não vão agregar à sua vida pessoal ou à sua vida profissional só para passar o tempo. Mas isso é uma decisão de cada um. Não existe certo nem errado, mas existe o que te aproxima do seu objetivo e o que te afasta do seu objetivo. Só que para você saber o que te aproxima e o que te afasta, você primeiro precisa saber qual é o seu objetivo. O que é que você quer na sua vida? O que é que você quer na sua profissão? Qual é o profissional que você quer ser? Qual é a relação pessoal que você quer ter com sua família, com seus amigos, com as pessoas que trabalham com você? Isso tudo, no final das contas, ele faz parte do plano de carreira. Por quê? Porque ele perpassa toda a sua vida. É você conseguir viabilizar um plano para alcançar os seus sonhos. Aí você diz, mas o que é que o plano de carreira tem a ver com os meus sonhos? Eu não nasci rico, eu sei que você também não nasceu rica. Então, qual é a forma que nós temos para alcançar os nossos sonhos? Trabalhar. E se quiser chegar em algum lugar, pelo menos buscar criar um plano para conseguir alcançar aquilo que a gente deseja, né? Com um olhar aberto para aquilo que vem acontecendo, entendendo que é importante ter essa flexibilidade, né? De ir ajustando a nossa realidade, aquilo que vem acontecendo. A gente também muda, né? E aí adaptando a isso, mas ter um plano para conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. Exatamente. O que eu vejo hoje, Fábio, é que a maioria dos profissionais, ele é orientado à tarefa. Ele não é orientado a projeto de vida. Então, você busca um emprego, arruma um emprego, e aí você começa a se perder ali dentro, naquele emaranhado de tarefas que é o seu dia a dia, e que é o dia a dia de todo mundo. É o seu, é o meu, é o de todo mundo. Porque se nós deixarmos, o dia a dia, ele nos consome.
E esse consumo, ele termina fazendo com que a gente olhe todo dia para a tarefa. E aí nós esquecemos de olhar, ou perdemos, ou deixamos, na verdade não perdemos, nós deixamos de olhar para onde nós queremos chegar na nossa vida. E aí a nossa vida passa a ser viver o todo dia. Às vezes a gente só percebe que não está do jeito que gostaríamos quando a gente começa a se sentir insatisfeito. E aí, eu acho que é aí que desperta. Porque, no geral, quando a gente está dentro de uma organização e a gente está sempre cheio de desafios, está sempre ali dentro do dia a dia, no geral, a gente não se preocupa. A gente acha que está muito bem resolvido, a gente está ali estabilizado, entre aspas, fazendo algo que geralmente a gente gosta, ou que deveria estar no lugar que você gosta. E aí, quando vem a insatisfação, é que a gente, às vezes, não todos, mas talvez quando chega a insatisfação, quando algo não está do jeito que a gente imagina, é que a gente pensa, como eu faço agora? Né? E aí sai, na verdade, aí vem aquela coisa, poxa, agora que eu vou me organizar, e às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente realmente deseja. E tem uma questão interessante nisso, Fábio, que você colocou, que é muito engraçada. Que assim, as pessoas acham que aos 20 anos elas não precisam ter plano de carreira porque elas têm a vida toda pela frente. Aos 40, aos 30, 40, elas estão tão consumidas com o trabalho que elas não têm tempo para fazer. E aos 50, elas acham que não adianta mais fazer. Olha que coisa louca. E aí o que acontece? Aí o que eu digo? Olha, aos 20, você precisa fazer para direcionar sua energia para alcançar os seus objetivos. E comece a pensar quais são os seus objetivos. Seu objetivo não é acordar, trabalhar, dormir, namorar, fazer farra, casar, estar com seus filhos. Esse não é seu objetivo, essa é a sua vida. Mas será que você não quer nada além disso? Será que você não quer nada, você não quer proporcionar algo melhor para sua família? Você não quer constituir uma família? Você não quer, por que não, um carro novo, um apartamento melhor, uma casa melhor? Por que não uma viagem para o exterior? Por que não mais dinheiro no banco? Por que não uma situação menos apertada, mais confortável? Tudo isso é normal nós querermos, mas nós nos planejamos pouco. E aí, quando vai acontecendo a vida e você vai crescendo profissionalmente, porque você se esforçou, porque você batalhou, porque você alcançou, porque você deu sorte, sei lá por quê, por mil porquês, não interessa por quê, você se perde menos. E aí, quando vem um choque, que aí você fica desempregado, ou parte para pensar numa carreira solo, numa carreira empreendedora. Aí você começa a se questionar coisas que, se você tivesse se questionado antes, você talvez tivesse respostas mais simples naquele momento. E esse é o grande X, porque o planejamento de carreira, como todo planejamento, ou planejamento profissional, como todo planejamento, ele faz com que nós antecipemos situações e tomemos decisões antes e não depois. Eu lhe confesso, assim, eu sempre pensei na minha carreira profissional com duas questões que eu acho muito importantes. A primeira, eu quero ter dinheiro. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de coisa boa. Eu gosto de viajar, eu gosto de morar bem. Sempre gostei, não vejo nada de errado nisso. Não vivo pelo dinheiro, mas gosto muito do dinheiro. Tá? E a segunda questão, que eu acho que é a base para a primeira, eu preciso fazer o que eu gosto, porque senão eu não consigo fazer bem feito e o dinheiro nunca virá. Verdade. Porque não adianta, eu vou fazer alguma coisa que vai me dar muito dinheiro. Pô, se eu quiser ganhar muito dinheiro rápido, eu vou vender cocaína. Eu vou praticar atos ilícitos, isso é rápido, mas justifica? É isso mesmo? Esses são meus valores? É isso que eu quero ser? É isso que eu quero para a minha vida? Não é. O que eu quero é desenvolver um trabalho onde eu consiga ter prazer, onde eu consiga me desenvolver, onde eu consiga não lembrar que eu estou trabalhando, eu consiga simplesmente me divertir no meu trabalho e fazer cada dia melhor, me aprimorar cada vez mais. Por quê? Porque eu gosto. E esse gostar é que tem tudo a ver quando você desenvolve um planejamento profissional, você pensar o seguinte, o que é que eu quero fazer? E olha que o que eu quero fazer e o que eu gosto já mudou muitas vezes na minha vida. Eu adorava programar, eu era um programador bastante razoável.
E adorava programar, depois eu adorava fazer análise de sistemas, projetar sistemas. Depois eu adorava pegar os sistemas que eu desenvolvia e implantar e ver as empresas tendo resultados com eles. Depois eu adorei dar aula há muito tempo. Depois eu adorei descobrir o mundo da gestão, adoro fazer gestão. Hoje eu adoro ensinar, adoro gerar conteúdo, adoro dar aula, adoro ensinar as pessoas, adoro desenvolver as pessoas e continuo gostando de tudo que eu gostava antes. Então, a vida, a gente vai evoluindo, nossos gostares vão mudando, nossas perspectivas vão mudando, nossa necessidade vai mudando. O que eu entendia como conforto aos 20 anos é diferente do que eu entendo como conforto aos 50. Os meus valores, antes, os meus valores continuam os mesmos, mas o que eu dava valor mudou. Não mudou significativamente, mas mudou. Eu, quando tinha 20 anos, curtia acampar. Hoje, com 50, eu já prefiro um hotel, já prefiro uma pousada, já prefiro uma coisa mais estruturada. Se for um resort, melhor ainda. Tá? Eu, quando tinha 20 anos, você dizia para mim assim, vamos para tal lugar? Eu dizia, vamos de quê? Vamos de moto, de bicicleta, a pé. Hoje eu já prefiro um pouquinho mais de conforto no caminho. Então, a gente muda. E a nossa vida profissional, ela muda também. E planejar isso, e aí quando eu falo dispersar esforço, é justamente por isso. Quer dizer, se eu não pensar onde eu quero chegar, eu estou sempre dispersando esforço com coisas que não vão me ajudar a chegar onde eu quero. Não vou. Mas tudo que eu faço é focado no meu objetivo profissional? Absolutamente não. Claro que não, senão eu não vivo. Mas muito do que eu faço é focado no meu objetivo profissional, que é focado no meu objetivo pessoal. E é esse desenvolvimento que eu tento e busco estimular todos os meus alunos, todos os que me ouvem, todos os meus mentorados, a dizer o seguinte: onde é que você quer chegar? O que é importante para você hoje? O que é que você quer alcançar? É um cargo? É um carro? É um apartamento? É uma viagem? É uma posição social? É tranquilidade, é paz. Quanta gente não quer simplesmente paz, um trabalho que dê a ela mais tranquilidade? Não importa o que você quer, o que importa é que tenha um plano para alcançar o que você quer. Tem uma pergunta aqui que, apesar de intrinsecamente já estar dentro de tudo que você falou, que é uma coisa do que a gente é comum, né? Essas perguntas. Não basta ser um bom profissional que minha carreira vai acontecer? Olha, se você for um bom profissional, um excelente profissional, estiver acima de você, organizacionalmente falando, alguém que reconheça isso em toda a sua jornada profissional, provavelmente, se você for um bom profissional e não planejar nada, esta outra pessoa vai te ajudar a fazer acontecer. Mas aí eu te pergunto, agora uma pergunta para você. Você colocaria seu futuro nessa possibilidade? Não. Nem eu. Até porque eu estou dependendo, né, de todo um cenário positivo e favorável para que isso aconteça. Que pode ser que em determinado momento da sua vida aconteça e em determinado da sua vida não aconteça. Então, quando nós pensamos, não basta apenas ser um bom profissional, não. Você precisa ser um bom profissional. Você precisa ser um profissional focado em resultado, você precisa ser um profissional que vai saber formar times, que vai liderar com eficiência, que vai entregar muito resultado. Mas você precisa ter o controle da sua carreira. Você precisa ter a gestão da sua vida e não terceirizar isso. Uma coisa que eu observo muito, mas muito é muito mesmo, é que grande parte das pessoas, sem perceber, terceiriza a sua vida para a empresa. Porque você entra na empresa e você acha o seguinte, você começa ali sabendo onde você quer chegar e vai acomodando, aí ali tá bom, tá bacana, aí de uma hora para outra você entrega a gestão da sua vida profissional para a empresa. E aí passa 20 anos, você olha para trás e diz assim, mas a empresa não me deu oportunidade.
E aí eu sempre pergunto, mas é a empresa que tinha que te dar a oportunidade? Ou você que tinha que correr atrás da sua oportunidade? Você que tinha que fazer a sua vida profissional, a sua vida pessoal acontecer? Será que você não ficou esperando isso numa posição acomodada e simplesmente foi deixando? E a maioria das vezes, ou grande parte das vezes, é isso que acontece. Eu vejo muita gente chega para mim, vem conversar comigo e diz: Roberto, como é que eu faço para crescer se na minha organização não tem mais espaço? Aí eu fico olhando para a cara dela e faço a pergunta: se na sua organização não tem espaço e você quer crescer, o que é que você precisa fazer? Buscar outro caminho. Mas as pessoas não querem. Por quê? Porque ele terceirizou a gestão da vida dele. E aí, reassumir esse controle é difícil. É muito complicado. E aí, só que não tem outro caminho. Eu vou fazer o quê? Eu vou entregar a minha vida pessoal e profissional, e aí é pessoal mesmo, porque assim, tá, se eu tô numa posição agora, sei que posso ter mais, onde eu estou não tem possibilidade. E eu sempre pergunto o seguinte, é onde você está que não tem possibilidade, a empresa, ou é a posição que você está que não tem oportunidade? Porque muitas vezes, dentro da própria empresa, existem outras posições que vão propiciar um crescimento maior. Mas o comodismo não deixa. Ah, mas o comodismo, por quê? Porque se você quer, novamente, se você tem um plano e você quer mudar de posição, você quer estar preparado para jogar em várias posições, você vai fazer o quê? Você vai entender quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os conhecimentos que você precisa ter para jogar em várias posições e você se prepara para essas várias posições. O mundo hoje, ele não é mais dos ultra especialistas, ele é do especialista generalista. Ele é de quem é especialista em diversos temas. E aí, o que acontece? Quando você terceiriza isso, você simplesmente fica quieto, esperando que alguém te olhe, que alguém te dê oportunidade, que alguém faça por você. E quando você vai pedir o quê? Você vai pedir uma promoção, você vai pedir aumento de salário, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você precisa pedir uma promoção, se você precisa pedir aumento de salário, tem alguma coisa errado. Você não está planejando direito a sua vida. Aí o que eu digo é sempre o seguinte: isso tem problema? Não. Desde que não seja um problema para você. Sim. Eu conheço pessoas, tenho grandes amigos, que têm uma vida ultra estável, ultra. Eu vou usar o termo aqui, acomodada dentro da situação que ele está, mas é um acomodado muito bom e que ele não quer sair dali. E não tem nada errado com isso, porque ele ou ela estão felizes daquele jeito. Agora, reze, é o que eu digo ele todo dia, reze todos os dias para não mudar. Porque se mudar, você tem um problema, porque você terceirizou a gestão da sua vida. Então, na hora que muda, você tem que assumir ela sem estar preparado para nada. O plano de vida passou a ser o plano da empresa, né? Ou seja, meu plano de vida é nunca sair daqui. Então, meu plano de vida é seguir aqui até a aposentadoria ou até isso acabar. Então, e a não ser que você seja funcionário público, isso não é isso não é verdade. Ou seja, o meu plano de vida é ficar aqui até me aposentar. Na verdade, o meu plano de vida é ficar aqui até que alguém não resolva me tirar. A verdade é essa. Até que alguém não resolva me mexer. A verdade é essa. E hoje, o tirar, as empresas estão passando por um processo de renovação, transformação tão grande, que às vezes o tirar chega alguém de fora que não quer tirar ninguém, mas que precisa transformar. E aí, quando ele precisa transformar, você está tão apegado àquele mundo que você vive que você resiste. E esse processo de resistência te torna contra, você sai. Você nem percebe o porquê. E não sabe por quê. Aí fica, mas o que é que eu fiz?
Eu estou aqui há 20 anos fazendo o que a empresa quer. Você recebeu por 20 anos, você não fez favor. É uma relação de dupla troca. Você entrega seu trabalho, e ela te entrega um pagamento e mais um conjunto de benefícios. Tá? Mas você não assumiu. Tá, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é casar, ter uma mulher, ter filhos e viver feliz para sempre. Bacana, pô, faz um concurso público. Porque se você trabalha numa organização privada, o mundo é um pouquinho mais complexo. E hoje, mesmo no serviço público, o mundo é um pouquinho mais complexo. Eu acho que nem o serviço público é essa garantia que se tinha antigamente. Pelo menos eu não tenho essa visão dos amigos que eu tenho, que são funcionários públicos, de que vão entrar, botar o burro na sombra e esperar o tempo passar. Muito pelo contrário, a maioria deles trabalha pra caramba, estuda pra caramba, se desenvolve pra caramba. Então, assim, tudo o que você quer alcançar no curto, médio e longo prazo? Entendendo o longo prazo, o prazo máximo é de 5 anos. Entendendo o médio prazo, 3 anos. Entendendo o longo prazo, 12 meses. O que eu quero alcançar? Eu quero trocar de carro. Meu carro tá velho, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem para a Europa, eu quero colocar meu filho numa escola melhor, eu quero proporcionar mais conforto para minha família, eu moro num apartamento menor, quero ir para um apartamento maior, quero levar meus filhos para Disney. Pô, tudo isso é bacana. Agora, se nós planejarmos, se nós executarmos um plano, se nós tivermos direcionamento e colocarmos a nossa energia sem terceirizar para os outros a gestão disso, eu garanto para você que é mais fácil. Eu garanto, não é porque ninguém me contou, é porque eu faço isso há 30 anos e alcancei todos os meus objetivos profissionais. Então, o meu objetivo profissional 30 anos atrás, eu achava lindo aqueles executivos no avião passando de paletó, gravata, eu achava lindo aquilo, eu queria ser um executivo daquele. E tracei minha vida e fui esse alto executivo. E quando eu cheguei lá, eu vi o seguinte, e agora? O que eu vou fazer agora? Com toda essa bagagem que eu adquiri ao longo da vida, o que eu vou fazer com toda essa energia que eu tenho há 50 anos? O que eu vou fazer com tudo isso que eu construí de patrimônio intelectual ao longo dessa jornada? E aí, o meu querer mudou. O que eu quero é ajudar outras pessoas a alcançarem os seus sonhos, como eu alcancei. E o meu sonho passou a ser transformar a saúde do Brasil através da gestão. Então, o meu sonho inicial, que era me tornar um alto executivo, eu me tornei, tá bom. Alcancei, cheguei lá, entreguei, tive sucesso. E agora, o próximo passo? E não foi assim sempre, assim. Eu queria ter uma empresa, eu queria ter... Só que, para tudo isso, é outra coisa que as pessoas não olham. As pessoas olham o seguinte, eu vou fazer um plano e vai dar tudo certo. Putz, o meu deu um monte errado. Mas deu muito errado. Não deu pouco errado, deu muito errado. Eu quebrei 2 vezes. E me recuperei 3. Então, cada vez que você passa uma dificuldade, você tem um plano, você tem um projeto, você tem um propósito. Você sai mais forte. Porque é aquela história assim, você dá uma topada, mas não cai. Quando cai, levanta. Então, tudo isso é por conta de um projeto pessoal, é por conta de um projeto profissional, porque você vê que nada daquilo é definitivo. Quando você ganha, você sabe que não é definitivo. Você sabe que aquilo é transitório. Mas quando você perde, você também sabe que é transitório. E aí, isso dá força para você ir mudando, para você ir evoluindo, para você ir crescendo, para você ir avançando. Por quê? Porque você tem um objetivo maior. E é esse objetivo maior que a gente precisa estruturar. E eu chamo de plano profissional, planejamento de vida, plano pessoal. Aí você dá o nome que quiser. Planejamento de carreira. Tem um ponto importante e aí usando um pouco desse termo terceirização que você colocou nas empresas, que às vezes a gente coloca para a empresa, a gente terceiriza, a gente acaba terceirizando também o nosso próprio desenvolvimento. Nós acreditamos que cabe à empresa investir na gente, investir no nosso desenvolvimento e não que nós somos os responsáveis por isso. Isso
Fábio, é um resquício da mentalidade da década de 80, do século passado. Então, assim, na década de 80, na década de 90 do século passado, você tinha aquelas grandes empresas, aquelas megacorporações quase monopolistas, que tinham aqueles planos de carreira. Aí, olha só, a empresa tinha um plano de carreira. Não era você que tinha um plano de carreira. Olha como o negócio era todo trocado. Você entrava no plano de carreira da empresa, ou seja, o que a empresa decidiu que você será. Tá? Não que eu acho que as empresas não devem ter um plano de carreira. Eu acho que as empresas devem ter um plano de carreira, mas você tem que ter o seu. E a cada momento está se perguntando, o meu está aderente ao da empresa? É isso que eu quero, e não ir na boiada. Não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí, na década de 80, as empresas, além de ter o plano de carreira, elas tinham um plano de desenvolvimento para você seguir a carreira. Então, ela te dava, você fazia a faculdade, entrava na empresa, a partir daí ela pagava sua pós-graduação, ela pagava seu curso no exterior. À medida que você ia evoluindo, ela pagava seus cursos de formação. Só que isso é no século XX, onde existiam poucas pessoas qualificadas. No século XX, quando eu me formei, se formar era uma pequena parcela da população. Ter uma graduação superior era um diferencial. E olha que isso tem 35 anos. Foi ontem, é recente. Hoje, se formar é básico. Ninguém questiona mais. Sim, você não é formado, desculpe, mas você vai ficar com os piores empregos. Ou vai ter uma habilidade pessoal tal que vai desenvolver o comércio, vai desenvolver outras habilidades que vão te fazer de forma empreendedora. Mas dentro de uma empresa estruturada, principalmente dentro das empresas da área de saúde, onde a essência do negócio é conhecimento, você nem começa o jogo. Então, se formar é básico. Uma pós-graduação já está na conta do básico. Então, assim, o normal hoje é ter duas. Isso é o normal. Tá? Só que pós-graduação só não é mais... Novamente, o mundo gira de novo. Você precisa desenvolver múltiplas habilidades. E múltiplas habilidades não é só ir para uma faculdade, fazer uma graduação, uma pós-graduação, ficar sentado assistindo aula. É praticar. É aprender a fazer. E hoje você tem as soft skills, que são as habilidades softs, as habilidades como liderança, como capacidade de comunicação, capacidade de relacionamento, capacidade de mobilização de pessoas. Então, você tem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. Falar inglês, falar espanhol. Eu preciso falar inglês. Eu vou trabalhar numa empresa que não tem inglês. Tá, mas se você souber falar, não é uma questão da sua vida profissional. Você vai ter acesso a mais informação. 70% da informação na internet, 60%, 70% é em inglês. Menos de 3% é em português. Então, só você falar outra língua, você já tem acesso a um universo de informações maior. E é esse jogo que precisa ser jogado. E é isso que você tem que decidir querer fazer. Na verdade, é essa coisa que você precisa assumir o controle, né? Você precisa enxergar, aí a gente junta tudo, o plano, qual é a direção que você quer ir, e você assume esse controle. Você não coloca esse controle aquilo que a empresa vai te direcionar. Então, você assume o controle da sua carreira, do seu desenvolvimento, e se você passar a vida inteira naquela empresa, é porque ela está de acordo com aquilo que você planeja. Então, vem a próxima. Isso, porque houve uma empatia e houve a realidade do seu desejo como pessoa, como profissional, está de acordo com aquilo que a empresa lhe oferece. E aí é um mundo perfeito. E caso você esteja numa empresa e o seu plano, a empresa não é congruente com aquilo que você planeja. Aí, Fábio, você precisa tomar uma decisão.
E o grande X do planejamento de carreira, do planejamento de vida, é que te obriga a tomar decisões. E esse, para mim, é a maior virtude dele, porque eu não deixo terceiros tomarem decisões por mim. Então, se eu estou numa empresa, se eu estou numa organização, e essa organização, por um motivo qualquer, não está aderente ao que eu planejo para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, seja porque tem valores diferentes, seja porque me oferta uma remuneração aquém do que eu acho que posso ter, ou que mereço, ou que o mercado me oferece, seja porque me oferece um ambiente de trabalho que não ajuda no meu processo de desenvolvimento, ou até no meu processo de sanidade, né? Porque hoje em dia os locais de trabalho tem uns que são meio doidos. Então, independente do motivo, se nós temos uma situação em que a minha vida, o meu plano de carreira, o meu plano de vida, o meu plano profissional, ele não está aderente à empresa, o que eu recomendo aos meus alunos fazerem, aos meus mentorados, é o seguinte: não faça maluquice, tá? Relaxa e faça primeiro uma análise. Essa situação que você está passando, ela é temporária ou ela é estrutural? Porque pode ser que você vem bem numa empresa, num determinado momento desarruma, mas vai se arrumar novamente porque essa é a história que você viveu. E aí você não vai tomar uma decisão por um momento que às vezes pode durar até meses, às vezes até poucos anos. Não é comum durar anos, é comum durar meses, tá? E você não vai tomar uma decisão impensada que pode te prejudicar, tá? Ou que pode até atrapalhar o desenvolvimento que você poderia ter naquela empresa. Mas, uma vez que não é uma questão conjuntural, é uma questão estrutural, tá? Vou dar um exemplo de uma questão estrutural. Você trabalha numa empresa, numa organização, num hospital, por exemplo, em que esse hospital tem um foco num padrão de atendimento, tá? Tem um foco e eu acredito na missão dessa organização, eu acredito nesse padrão de atendimento. Por um motivo qualquer, muda a diretoria, muda o corpo diretor, e a nova diretoria, ele vem com uma visão e valores diferentes do que a organização praticava. E você é colocado frente a situações que aquilo afronta os seus valores, que estavam de acordo com os valores anteriores da organização. E você está vendo que você não vai ter o crescimento, que você está se desgastando demais, que você está lutando por uma coisa que a alta administração está indo no outro caminho. Aí a pergunta é sempre: qual é a perspectiva deste novo padrão ser o padrão daqui para frente da organização? Se a perspectiva olha, é isso e vida que segue, não vai mudar, quem tem que mudar é você. Eu tenho que buscar caminhos para buscar organizações onde eu me identifique, onde eu vou poder praticar os meus valores, onde eu vou poder me desenvolver. E aí entra, se você trabalhou corretamente o seu planejamento de carreira, provavelmente você estará preparado para enfrentar o mercado. Por quê? Porque você está olhando de forma mais ampla o mercado. Fazendo o quê? Se qualificando, fazendo os relacionamentos, aparecendo de uma forma bacana e trabalhando as redes sociais a seu favor, e não contra você. Desenvolvendo um network que te enriquece, não te atrapalha. E aí, quando isso acontece, você está mais preparado para enfrentar o mercado. E aí, em geral, a transição é muito mais tranquila. Ser mais tranquila não significa que seja imediata, porque às vezes só tem 2 hospitais na tua cidade, só tem um hospital na sua cidade. E aí você tem que tomar decisões de ir para o hospital concorrente, você tem que tomar decisões de mudar de cidade. Mas, observe, você toma as decisões.
A chave está em sua mão. A chave não está na mão de terceiros. E que decisão você vai tomar não é relevante tratar nesse momento. O que é relevante tratar nesse momento? É que você vai tomar a sua decisão, você é o dono da sua vida. A sua vida não está terceirizada, entregue a terceiros. Isso é que é relevante e que é fundamental. Na verdade, é conseguir encarar o mercado, né? Sempre diz que o mercado, ele dá seus caminhos, mas se você já vem preparando, ou se preparando, tem um planejamento, está sempre em desenvolvimento, o mercado lhe dá uma possibilidade. E um olhar mais amplo do que um olhar somente de um problema daquele momento, né? A gente tem que ter um olhar real de quais são as perspectivas que a gente tem ali pela frente. Bem, eu acho que hoje a gente falou sobre um tema fundamental, né? Se a gente está falando de carreira, de planejamento, acho que aqui a gente conseguiu ver quais são os principais pontos, inclusive, você acabou trazendo para a gente o que a gente deve pensar na hora de fazer um planejamento de carreira, um plano para frente. Isso. Tem uma questão importante, Fábio, que a gente não pode perder de vista, que é assim, eu costumo dizer que se você quer ser um gestor extraordinário, comece planejando sua carreira. Por quê? Porque a partir de você saber onde você quer chegar, como pessoa, como profissional, você vai poder levar sua equipe a um desenvolvimento muito maior. Você vai poder efetivamente formar um time, porque tem uma expressão que diz que se você não sabe para onde vai, todos os caminhos te levam a lugar nenhum. Se eu não estou enganado, foi Harry Kissinger que disse essa. E tem uma outra, que é o gato lá do Alice no País das Maravilhas, que pergunta a ela, para onde você vai? E ela diz assim, não sei. Bom, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, como é que você vai direcionar uma equipe? Como é que você vai buscar a criação das aspirações compartilhadas? Como é que você vai direcionar um grupo se você não sabe nem o que você quer para você? Vai soar? É possível isso acontecer? Claro que é possível. Mas é mais difícil. O que é mais fácil? Ou melhor, o que é menos difícil? Se eu tenho uma clareza de para onde eu quero ir, eu vou ter mais clareza para trabalhar os objetivos empresariais que eu preciso entregar. Por quê? Porque já faz parte do meu processo de vida profissional clareza do caminho a seguir. E clareza não significa que é uma trilha, ou que é um trilho. É uma trilha. Eu quero chegar aqui. Eu posso ir assim, eu posso ir assim. Quer dizer, envolve aquela história. Se eu vou de lancha, eu vou assim. Se eu vou de veleiro, eu vou assim. Tá? Mas você tem que ver o meio que você tem disponível naquele momento. Às vezes, eu preciso regular a vela para buscar a melhor posição do vento. A melhor posição do vento não é uma reta. E a vida profissional da gente, ela é mais parecida com um veleiro que com uma lancha. Em velocidade e em trajeto. Eu não conheço ninguém que diga eu quero ser diretor e faça uma jornada de estagiário a diretor, a não ser que seja filho do dono. Só se for filho do dono. E assim mesmo é temerário. Verdade. Então, o que acontece? Quando nós pensamos em planejamento de carreira, nós pensamos no gestor extraordinário, nós pensamos que, e eu penso e recomendo isso, tudo começa aqui. Saiba o que você quer. Saiba, e o que você quer vai variar no tempo. E não tem, pessoal, não tem problema nenhum. Eu adoro morar bem, adoro minha lancha, adoro minha casa de praia, adoro carro bom, adoro viajar para o exterior, adoro conforto, adoro. Trabalho para isso. Tá? Então, não tenha vergonha de crescer e se desenvolver profissionalmente. Isso é o resultado do seu trabalho. Isso é o que você batalhou para conseguir. Tenha orgulho disso. E mais ainda, não ache que não estar conseguindo é o fim. O fim é quando você determinar que é o fim.
a sua firmeza, como eu disse para vocês, eu passei e ainda passo por muitas dificuldades. Muita coisa que eu faço não dá certo. E às vezes representa perdas emocionais, perdas financeiras, um monte de problema, mas que o meu propósito não muda, a minha visão não muda. Ela pode mudar porque mudou, não vai mudar por conta da dificuldade. E isso faz com que eu... Outra música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então eu acho que quando você tem, e a minha experiência me leva a crer isso, quando você tem um planejamento de vida, um planejamento de carreira mais estruturado, você consegue alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida, porque você não dispersa energia para alcançar. E dentro do conceito que eu trabalho, que eu criei, do gestor extraordinário da saúde, eu recomendo muito fortemente que você desenvolva um planejamento de vida e um planejamento de carreira. E aí, se você não quer acreditar em mim, me dê pelo menos um voto de confiança. Faça o seu planejamento de carreira e teste durante um ano somente. Me diga se você, ao final, alcançou mais do que você alcançaria sem. Infelizmente, não é um teste que dá para eu pedir para fazer em 21 dias. Senão, eu pediria. Tá certo? Esse aí você vai precisar de um ano para conseguir efetivamente ter um resultado mais concreto, mais sólido para você dizer, valeu a pena. Mas você já vai conseguir alcançar resultado desde os primeiros meses. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, acho que hoje o seu recado foi dado, o desafio foi colocado. De repente, quem estiver nos ouvindo, não deixe de tentar, porque eu sei que faz toda a diferença. Então, a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está conosco no podcast Gestor Extraordinário, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar comigo, muito obrigado por me assistir. E saiba que nós estamos aqui, eu estou aqui, a Fábio está aqui, exclusivamente para garantir o seu desenvolvimento profissional, para te proporcionar, reduzir a distância que separa você do sucesso que você planeja ter. Porque o conceito de sucesso é de cada um. O meu é um, o de Fábio é outro. E o seu, com certeza, é outro. Não existe certo nem errado. Mas todos nós estamos aqui para alcançar o sucesso pessoal, o sucesso profissional, uma vida plena e feliz. E é isso que nós estamos aqui para contribuir para vocês. Fábio, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por a gente estar junto aqui. E nos encontramos quando? No próximo podcast.